Queridos, dois textos, ambos falam sobre a fé, e eu tenho pensado muito acerca de questões fundamentais da experiência cristã, como arrependimento, fé, novo nascimento, temas que aparentemente são muito simples, né? Parece que já são temas já batidos, ou já trabalhados, ou já compreendidos, mas quando nós olhamos esses temas, estamos agora falando sobre a fé, de uma perspectiva orgânica ou funcional, de uma perspectiva da existência ou da experiência do homem frente a esses ensinamentos ou a essas realidades espirituais, nós percebemos a profunda necessidade que temos de rever esses conceitos, de fazer uma nova leitura e de buscar a compreensão dessas verdades enquanto realidades no nosso ser, no nosso coração. O grande desafio nosso, ou o grande desafio de todo cristão, é de ter experiências com a verdade que ele crê. Ou seja, nós confessamos a palavra de Deus, nós confessamos a verdade de Deus, mas não deve ser apenas uma confissão de lábios. Nós precisamos de uma confissão que de fato possa estar constituída dentro de nós, como na semana passada nós demonstramos a partir do Evangelho de João, no capítulo 6, como o próprio Cristo, ao falar sobre a fé, ao falar sobre a obra de Deus que consiste em crer no Filho de Deus, ele diz que a fé é como que o tomar posse de algo para dentro de si. Quando ele fala que o crer em Deus, ou o crer em Cristo, é como comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Ou seja, quando você se alimenta, que você recebe o alimento para dentro de você, o alimento passa por um processo de metabolização, não é? Ou seja, as vitaminas, os nutrientes daquele alimento serão absorvidos pelo seu corpo e vão constituir a sua própria pessoa. Em outras palavras, eu poderia dizer que nós somos aquilo que nós comemos. E dizendo acerca do espírito humano e do coração humano, também não é diferente. Nós somos, enquanto alma, nós somos, enquanto espírito, aquilo que espiritualmente nós comemos. Comer no sentido de tomar para si aquilo que Cristo é. Ele vai dizer que isso se faz mediante a palavra. Ele diz: as minhas palavras são espírito e são vida. Então as palavras de Cristo são tomadas por nós, e essas palavras são trabalhadas no nosso ser. Elas são trabalhadas de maneira a se tornar uma só conosco, ou nós e a palavra nos tornarmos um só, nós sermos identificados com a palavra, não somente na forma intelectual, mas na forma do pensamento, na forma do sentir, na forma do ver, na forma do viver. Aí nós poderemos dizer de fato e de verdade que nós estamos exercendo a fé genuína, a fé verdadeira. E aqui nós vimos dois textos, e o primeiro texto, o texto de Hebreus, é um texto extremamente interessante, porque ele nos dá um conceito de fé. Ele nos mostra, né, capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, que fé não é uma mera convicção. A fé não é um mero acreditar. A fé não é um mero posicionar-se a favor de algo. Como que diz, não, eu concordo com algo, eu acredito que isso deva ter sido assim de fato. Mas o texto diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nessa leitura, em português, nessa versão, a impressão que dá é que a fé é uma convicção de alguma coisa, né? Fala assim, não, eu tenho uma convicção no meu coração de que deve haver anjos. Eu nunca vi anjo. Tem uma meia dúzia aqui que dizem que já viram anjos, né? Mas não se deve dar muito crédito a essas coisas, né? Essas pessoas. Mas o fato é que eu nunca vi anjo, mas digamos que eu diga assim, não, eu tenho uma convicção de que eles existam. Aí eu digo, isso é fé. Não é? Aí eu digo, não, eu também creio que Deus existe. Eu acredito que há um Deus, e portanto, eu digo isso, então eu tenho fé em Deus. E assim nós vamos confessando um tanto de outras coisas. Entretanto, a grande questão é, será que essa fé que eu digo exercer sobre Deus, ou sobre anjos, ou sobre qualquer outra coisa, que tanto essa suposta fé exerce influência na minha vida real?